Olá pessoal, eu sou o Kennedy e faço parte do grupo junto com Johanny Karina, Vitor Alves, Raila Laila, Camila e somos alunos da turma de enfermagem do quinto semestre da Faculdade Facite. Esse é um trabalho da disciplina de Ética e Deontologia que iremos abordar e explanar o tema sobre a eutanásia no Brasil, curiosidades e peculiaridades sobre ela em seu aspecto geral e demais países. A eutanásia, ela pode ser entendida como uma ação ou emissão que impulsiona a morte de um paciente condenado, com o intuito de evitar e prolongar o seu sofrimento. A eutanásia, ela traz à tona as discussões ocorridas em todas as esferas da sociedade, com questionamentos sobre princípios tais como a ética e a moral. E por se tratar de uma disponibilidade da vida humana, o estudo da eutanásia, ela gera muitos interesses em todas as camadas e classes sociais. Então, assim, o tema é meio que complexo e envolve extremamente conflitos de valores e interesses. Então, não só na perspectiva jurídica, mas também, sobretudo, no enfrentamento religioso, ao qual o condena e critica muito. Além disso, a perspectiva da ética e da moral. Mas, assim, do ponto de vista individual do enfermo que pretende tal prática, é uma maneira de abreviar o seu sofrimento, causado por dores físicas e psicológicas, por se encontrar em determinada situação. Por outro lado, dispõe-se a tutela jurisdicional do direito à vida, versado como irrenunciável, no qual, na esfera penal e religiosa, nenhum homem tem direito de interromper ou intervir na vida de outro. Aspectos gerais sobre a eutanásia. Longe de ser uma periperícia própria da sociedade, a eutanásia ela vem ganhando espaço, diante dos problemas motivados pelas ações que resultam do conhecimento do homem no século XX, que se desprendeu de determinados fatores fundamentais para a evolução da sociedade, sendo um dos assuntos mais discutíveis nos tempos atuais em relação aos direitos do homem. É também uma pauta polêmica que envolve o princípio norteador, que é a vida. A eutanásia ela traz à tona as discussões ocorridas em todas as esferas da sociedade, com questionamentos sobre princípios tais como a ética e a moral. A eutanásia ela pode ser entendida como uma ação ou omissão que impulsiona a morte de alguém, de um paciente condenado, seja em estado terminal ou vegetativo. Então, assim, a eutanásia ela tem o intuito de evitar que tenha o prolongamento do sofrimento de um paciente. Então, ela não tem um conceito próprio. Então, digamos assim, seu entendimento básico é definido quando uma pessoa causa a morte de outra enferma com o seu consentimento. Então, estando o paciente nesse estado, como eu falei, terminal vegetativo, e que esteja passando por um grande sofrimento. E a eutanásia ela não está expressa na legislação brasileira. No entanto, o fato de precipitar a morte ou evitar a vida de alguém é considerado crime, mesmo que seja a pessoa pedindo ou não. Então, conforme as circunstâncias da ação, a conduta que você fizer será considerada como crime, seja você enfermeiro, médico, seja quem for. Se fizer, será condenado no que está elencado no artigo 122 do Código Penal Brasileiro. E você será autuado por estar corroborando ali, facilitando os meios de ações, facilitando material para que o enfermo cometer suicídio. Então, configura-se como crime de participação ao suicídio. Conceito e origem de eutanásia. O termo eutanásia ele foi criado por volta do século XVII pelo filósofo inglês Francis Bacon, onde ele preceituou em uma de suas obras como um tratamento mais adequado para as doenças incuráveis. Eu, que significa bem ou boa, e tanásia é equivalente à morte calma, à morte piedosa e humanitária. Alguns filósofos, eles dizem os conceitos diferentes de eutanásia, ou seja, em algumas pesquisas encontraremos vários conceitos de eutanásia, e eu vou trazer aqui agora alguns conceitos de filósofos que falam sobre o que é eutanásia. Por exemplo, para Morcelli, a eutanásia é aquela morte que alguém dá a outrem que sofre de uma enfermidade incurável, a seu próprio requerimento para abreviar a agonia muito grande e dolorosa. Para Lannen, em sua monografia, ela definiu o sentido da eutanásia como sendo o de uma boa ou bela morte, em sentido mais amplo,
a definiu como ajuda para morrer. Na mesma linha de pensamento, Carneiro, em 1998, ele afirma que o termo eutanásia passou a designar a morte deliberadamente causada a uma pessoa que sofre de enfermidade incurável ou muito penosa para suprir a agonia longa e dolorosa do denominado paciente terminal. Então, com isso, o significado da palavra eutanásia, ele progrediu com o decorrer dos anos e exigiu nomenclatura específica para, com isso, designar diversas condutas, afluindo seu significado apenas para a morte, causado por conduta do médico sobre a situação de paciente incurável e terrível sofrimento. Origens históricas. A eutanásia, no seu contexto histórico, revela que os valores sociais, culturais e religiosos influenciam de maneira fundamental nas opiniões contrárias ou favoráveis à prática da mesma. Diante, então, desse contexto da evolução histórica da eutanásia, convém evidenciar que lá em 2000, Silva ele relata que os gregos conheceram, praticaram e da qual se tem provas históricas a que se chama falsa eutanásia, ou seja, a eutanásia de fundamento e finalidade puramente eugênico. Por exemplo, na Índia Antiga, o que acontecia? Os doentes incuráveis, assim compreendidos, aqueles considerados inúteis em geral, eram atirados publicamente no rio, o rio chamado Ganges. Os celtas, por exemplo, além de matarem as crianças deformadas, eliminava também os idosos, e esses idosos eram seus próprios pais. Uma vez que julgavam desnecessário a sociedade, haja visto que os mesmos não contribuíam para o enriquecimento da nação. Com isso, a igreja aderiu à posição contrária à eutanásia, pois ela entende que a antecipação da morte em desacordo com as leis de Deus e a lei natural. As modalidades da eutanásia. Para a caracterização da eutanásia, existem formas a serem definidas como a intenção e o efeito da ação. A intenção de realizar a eutanásia pode gerar uma ação referida como eutanásia ativa, ou também o ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente e por fins misericordiosos. E, de outro lado, quando a morte do paciente ocorre dentro de uma situação de terminalidade ou porque não se inicia uma ação médica ou pela interrupção de uma medida extraordinária com o objetivo de minorar o sofrimento, é chamada de eutanásia passiva ou indireta. E há também outra definição, chamada de eutanásia de duplo efeito, sendo quando a morte é acelerada como uma consequência indireta das ações médicas que são executadas visando o alívio do sofrimento de um paciente terminal. E quanto ao consentimento do paciente, é estabelecida 3 formas de eutanásia. A eutanásia voluntária, que é o ato que a morte é provocada atendendo a uma vontade do paciente. A eutanásia involuntária, que é quando a morte é provocada contra a vontade do paciente. E a eutanásia não voluntária, quando a morte é provocada sem que o paciente tivesse manifestado sua posição em relação a ela. No Brasil, em 1928, o professor Rui Santos, na Bahia, propôs que a eutanásia fosse classificada em 2 tipos, de acordo com quem executa a ação, que são a eutanásia homicídio, quando alguém realiza um procedimento para terminar com a vida de um paciente, que são a eutanásia homicídio realizado por médico, e a eutanásia homicídio realizado por um familiar. E também a eutanásia suicídio, quando o próprio paciente é o executante. E, por fim, o professor Gimenez, em 1942, propôs que existem, a rigor, apenas 3 tipos. A eutanásia libertadora, que é aquela realizada por solicitação de um paciente portador de doença incurável, submetido a um grande sofrimento. A eutanásia eliminadora, quando é realizada em pessoas que, mesmo não estando em condições próximas da morte, são portadoras de distúrbios mentais, justifica pela carga pesada que são para suas famílias e para a sociedade. E a eutanásia econômica, que seria a realizada em pessoas que, por motivos de doença,
ficam inconscientes e que poderiam, ao recobrar os sentidos, sofrerem em função de sua doença. E agora irei abordar alguns tópicos acerca das classificações da ortotonásia, distanásia e mistanásia. Ortotonásia. A ortotonásia é considerada como a morte que acontece no seu tempo certo, tendo apenas o acompanhamento para que seja menos sofrível possível e de forma natural. No caso de pacientes terminais, não é imposto um tratamento longo e sofrido que não trará nenhum benefício. No entanto, a ortotonásia não pode ser confundida com a eutanásia, pois a primeira não retira a vida do paciente e nem encurta, ao mesmo tempo em que não prolonga excessivamente a vida dele. Em complementação ao conceito de ideias, pode-se acrescentar também a norma prevista no artigo 15 do Código Civil de 2002, a qual dispõe que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, em razão também do princípio da liberdade ao próprio corpo. Entretanto, existem casos em que o paciente não tem condições de expressar sua vontade, seja em circunstâncias dos efeitos de medicamentos, do próprio estado mental ou mesmo do estado de inconsciência, em coma vegetativo, e essas situações devem ser rigidamente analisadas, onde pertencerá à família decidir pela manutenção ou não dos tratamentos direcionados ao paciente terminal. E vale ressaltar que a ortotonásia é também considerada a morte no tempo certo, sem prolongar o sofrimento, a fim de evitar a distanásia. A distanásia. A distanásia busca preservar a vida em qualquer modo, utilizando todos os meios disponíveis na medicina e até os que não estão disponíveis. A distanásia é o oposto da ortotonásia, já que a distanásia fere a dignidade do paciente, enquanto a ortotanásia visa a morte digna. É importante também ressaltar que a existência da Lei dos Direitos dos Usuários do Serviço de Saúde do Estado de São Paulo, Lei nº 10.241/99, conhecida como Lei Mário Covas, que assegura em seu artigo 2º, são direitos dos usuários dos serviços de saúde do Estado de São Paulo recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida. Dessa forma, entende-se que a vontade do paciente deve ser aceita. E a mistanásia, que é conhecida também como eutanásia social ou morte miserável antes da hora, e entende-se que a mistanásia é decorrente de falhas do sistema de saúde. Por motivos sociais, os pacientes são vítimas de má prática, por motivos econômicos, científicos ou sociopolíticos. Por exemplo, quando o médico intencionalmente retira um órgão vital de indivíduo com esperança de vida. Enquanto a mistanásia provoca a morte antes da hora de uma maneira dolorosa e miserável, a eutanásia provoca a morte antes da hora de uma maneira suave e sem dor. Boa noite a todos, eu me chamo Vitor. A eutanásia no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, a eutanásia é observada de vários aspectos, considerando as culturas e a realidade de cada país. Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro consagra o direito à vida como o mais fundamental dos direitos, até mesmo conferência pelo Código Penal. No artigo 121, inciso 1º do Código Penal brasileiro, em vigor, diz: se o agente comete crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O que quer dizer? Aquele que deixa de agir para evitar a morte, quando na verdade tinha a responsabilidade de afastar o tal resultado, também responde por homicídio, ou seja, homicídio por omissão. O artigo 121, combinado com o artigo 3 do inciso 2º do CP, com diminuição da pena de 1/6 a 1/3. Nesse caso, a pessoa que o fizer será enquadrada no artigo 121 e artigo 122 do Código Penal. Para ser enquadrada no artigo 122, a pessoa deve efetivamente induzir a outra a cometer o ato de suicídio, se omitindo ao fato. Ou seja, isso é chamado de suicídio assistido. Quando uma pessoa induz a outra a cometer o ato de suicídio,
Então, trata-se de um crime exclusivamente doloso. Na legislação constitucional, no artigo 5, vem dizer em seu caput, determina a inviolabilidade do direito à vida. E no artigo 60, inciso 4, diz respeito à restrição aos direitos e garantias individuais fundamentais, que são chamadas de cláusulas pétreas. Editar uma lei extravagante que permita o suicídio assistido é permitir uma modalidade de homicídio, infringindo o direito à vida que é imutável em nossa Constituição. Ou seja, no Código Penal brasileiro não possui nenhuma tipificação criminal positiva que permite tal prática. O que ocorre de fato são as comparações entre os modos como realiza a eutanásia. Projeto de Lei número 5058, de 2005. A conduta era normatizada como antecipar a morte para deixar de manter a vida. Dessa forma, o centro da execução, o centro de exclusão de punibilidade por prática eutanásica para a descriminalização da ortotanásia, tornando lícita a suspensão de tratamento médico fútil ante a inevitabilidade e iminência da morte do paciente. Em contrapartida, a legalização da eutanásia ou em punições mais brandas para a prática, o deputado Osmânio Pereira, em 2005, criou esse projeto, a Lei de número 5058, para definir a eutanásia como sendo um crime hediondo. Em sua justificativa foi que diz: ao garantir os direitos fundamentais e invioláveis de todas as pessoas, sem qualquer distinção, e portanto sem distinguir tampouco o estágio da vida em que se encontram. A Constituição Federal cita em primeiro lugar o direito à vida. Falo com toda a lógica, posto que, sem esse direito que é de todos, os primeiros nenhum sentido teriam os demais. Então, novamente o projeto foi arquivado, dessa vez no mesmo ano em que foi proposto por não haver nenhum apoio ou importância. A eutanásia no direito comparado. O primeiro país a demonstrar pensamento liberal e legalizar absolutamente a prática da eutanásia foi a Holanda, em 2012, alterando o seu Código Penal e excluindo os ilustros do artigo 293. A eutanásia na Holanda apenas poderá ser praticada se o paciente não tiver a menor chance de cura e estiver submetido a insuportável sofrimento. O pedido deve vir do próprio paciente e tanto ele quanto o seu médico devem estar convencidos de que não há outra alternativa confirmada por parecer de outro médico e por uma comissão de especialistas. De acordo com o Hospital Salvatoriano Divino Salvador e Fundação de Saúde, participava da região de Videira, de Santa Catarina, um paciente na UTI. Na unidade de terapia intensiva, custa em média R$ 1.100 por dia. Neste sentido, para manter uma vida em determinadas condições custa caro. Todavia, essa inferência não deve proporcionar uma injunção a qual incumbe ao Estado a decisão de realizar ou não a eutanásia. Assim, ainda que ciente da economia proporcionada pela prática, não cabe ao Estado qualquer tipo de influência ou até mesmo opinião, sendo que o ato de deliberar sobre a realização da eutanásia compete exclusivamente ao paciente ou seus familiares. Uruguai. O Uruguai é constantemente referência a este assunto, isso dado que a partir do ano de 1934, com o embasamento do Código Penal Uruguaio, Lei nº 9.914, o país prevê
a possibilidade de os juízes isentarem de penas o sujeito que comete o autodenominado homicídio piedoso, de acordo com o Código 37. Apesar do Uruguai ele não ter sido explicitamente legalizada a prática da eutanásia, ele foi o primeiro país do mundo a assumir a prática, autorizado ao juiz após estudo de caso em si. De acordo com a legislação uruguaia, é autorizada ao juiz a liberação da prática desde que a pessoa ela preencha 3 requisitos básicos, que são eles: ter antecedentes honráveis, ser realizado por motivo piedoso, e a vítima ela não pode ter reiteradas súplicas, ou seja, não tenha realizado nenhum tipo de conduta que gera dano moral. A eutanásia na Holanda. A Holanda foi um dos primeiros países a legalizar e regulamentar a prática da eutanásia. E no nosso ordenamento jurídico, ela não é aceita nem discrimina a prática da eutanásia, mas não vai ao rigor de não lhe conceder o privilégio de significativo valor moral. E para isso acontecer, por lá, suponhamos que teve que acontecer uma revolução, um certo caso, a primeira vez para pegar uma certa notoriedade. Então, a primeira vez isso aconteceu por lá, quando uma médica geral, a doutora Gertrude Postman, ela foi julgada por praticar eutanásia em sua mãe. Ela aplicou uma dose letal de morfina e acabou sendo condenada por corroborar, condenada por tentativa de suicídio. Ela foi presa, teve uma pena de 1 semana, mas acabou sendo suspensa e depois teve liberdade condicional por 1 ano. Neste julgamento foram estabelecidos os critérios para a ação do médico. Após o ocorrido o caso de Postman, diversas manifestações públicas vieram a acontecer. Acabaram que mudaram então a jurisprudência do país e ornamentada estabelecida critérios gerais para a legalização da prática da eutanásia. Então, no ano de 2001, o país legalizou a prática, alterando os artigos 293 e 294 da lei criminal holandesa. Bélgica. A Bélgica e a Holanda são os 2 países do mundo que legalizaram expressamente a prática da eutanásia. A legalização da eutanásia na Bélgica ocorreu em maio de 2002, após manifestação favorável do Comitê Consultivo Nacional de Bioética, que decidiu encerrar de frente este dilema, até então tratado de forma clandestina pelos médicos de todos os países. Inicialmente, a lei belga foi mais rígida do que a lei holandesa, assim não permitindo que uma pessoa com menos de 18 anos praticasse a eutanásia. Porém, permitiam que uma pessoa que não estava em estado terminal praticasse. A eutanásia na Suíça. Na Suíça, o direito penal não entende entre a prática da eutanásia por um médico ou não. Entretanto, um feito dessa importância nunca é qualificado como assassinato. O Código Penal suíço, em seu artigo 114, dispõe como homicídio privilegiado o fato de aquele que, cedendo a um móvel honroso, por exemplo, a piedade, dá morte àquele que faz pedido sério e inequívoco. Da mesma maneira, o artigo 115 considera passível de punição a assistência a suicídio apenas se o autor agiu movido por um motivo egoísta. Então, se foi por um motivo de piedade, lá eles não consideram caracterizado como um crime feito por um médico ou não. Luxemburgo foi o 3º país da União Europeia a legalizar a eutanásia na data de 18 de dezembro de 2013. O parlamento luxemburguês aprovou a lei que foi promulgada pelo chefe de Estado que permite a prática da eutanásia. Não será punido penalmente e não resultará em nenhuma ação civil por danos e perdas o fato de um médico responder a um pedido de eutanásia ou assistência ao suicídio. Portugal. A lei portuguesa, ela fala sobre o assunto no artigo 134, onde permite que a pena de prisão seja até 3 anos, punindo, nesse caso, apenas quando esta é praticada com a intenção de matar a pessoa que a requer, sendo a pena de incitação ou auxílio suicídio. Eles estão preocupados em atender até certo ponto, onde a vontade do paciente, das vítimas doentes, maiores de 18 anos, que devido à complexidade
do tratamento e o sofrimento externo possam vir a se encontrar desenganadas. E ainda tratando-se de forma livre as situações de ortanásia quando as terapias já se mostram inúteis. A autonomia e consentimento do paciente. Não cabe ao médico, ainda que exista um motivo relevante, descumprir a manifestação de vontade do paciente em paralisar um tratamento, uma vez que é inerente o direito do paciente, ainda que afetado por doença grave ou incurável, interromper o tratamento. Quando o médico ele se submete um paciente a um tratamento que vai contra a sua vontade, este pode estar praticando uma conduta típica caracterizada como crime de cárcere de privado, constrangimento ilegal ou até mesmo lesão corporal. Portanto, se faz tão importante a legislação da eutanásia, assim permitindo que doentes incuráveis escolham entre a morte imediata ou o prolongamento de uma vida que poderá ser sofrida. Conclusão: lidar com a vida e a morte, a dor e o sofrimento, a doença e a cura, são um aprendizado que supera os limites da ciência jurídica e requer uma compreensão extrema da natureza humana. Por este motivo, quando alguns juristas fundamentam acerca da eutanásia no direito de morrer com dignidade, vão contra a ciência que tenta procurar o sentido da vida. Em situações que não há possibilidade de cura do paciente ou em doenças graves, a eutanásia ela seria o caminho mais fácil e menos doloroso, porém pode ser o menos digno. Assim, havendo a questão das variadas formas de tratamento e das patologias existentes.